Bom dia, que alegria ver tantos rostos queridos e que há tantos anos, alguns eu não vejo. Eu acho que a Aninha, tem uns 5 anos que eu não te vejo, né, Aninha? A Ruth deve ter uns 4 ou 5 também. Cadu, vontade de lhe dar um abraço, Cadu. Tanta gente amada, Francisca, enfim, não tem nem como dar nome a todo mundo. Mas se falar de Joyce é sempre uma alegria. Falar de Joyce para pessoas tão queridas é uma alegria tanto maior. Tá certo, gente. Olha, como começar, não é? Como começar? Por onde aportar nessa ilha de delícias, que são essas duas obras sobre as quais eu me propus a falar. No texto, no título do texto, tem uma referência clara, não é? Aos dois livros sobre os quais eu tento aproximar aqui nesse trabalho, que são o livro das Mil e Uma Noites, não é? As narrativas da Scheherazade, e também o Finnegan's Wake, do James Joyce. Então, dois grandes sóis, duas grandes galáxias, dois rios de delícias, quase que duas divindades sagradas da literatura que estão aqui. Então, como começar a falar desse prazer de tocar nesses dois textos? O Jorge Luis Borges, o argentino, né, o grande Borges, ele amava profundamente esses dois textos. Ele disse que As Mil e Uma Noites eram simplesmente o título mais belo de toda a literatura. Era para ele que a literatura começava aí, nas narrativas da Scheherazade. E sobre Joyce, que ele também era um apaixonado pelo James Joyce, ele disse simplesmente que Joyce ele era o redentor do nosso tempo. Tem um poema que eu vou ler para vocês aqui um trecho já já, chamado Invocação a James Joyce, onde ele diz que bastaria a existência de James Joyce unicamente para que toda a nossa geração fizesse sentido. Joyce é uma espécie de novo Adão, não é? Na mitologia judaica da criação do mundo, ao Adão coube a tarefa de dar nome às coisas, e ao dar nome às coisas, ele deu existência a essas coisas. Então Joyce, para aquelas pessoas que têm menos familiaridade, menos aproximação com essa escrita, ele cria palavras, ele é o artesão de palavras, ele corta palavras e recostura. Então, ao invés de chamar Napoleão de velho safado, ele chama de velho safoda. Não é? O Napoleão ele vira Lipoleão, ele cria palavras, ele, como o Humpty Dumpty do Lewis Carroll, ele corta, ele recostura, ele refaz. Então ele é uma espécie de novo Adão a encontrar novos nomes para as coisas. E é o que faz dele, do Joyce, né, como Lacan propõe lá no Cenário 23, o protótipo do analisante, que por excelência faz isso. Né? O analisante ele reconstrói todo mundo à sua volta, todo o seu mundo de dores com novas palavras, com a criação de novas palavras. O analisante ele não sabe, nem deve saber em princípio, até porque nem Freud sabia em princípio, ele vai descobrir isso no seu penúltimo texto, lá em Construções e Análise, que quando recorda, o paciente ele não recupera, ele cria, né? Ele tem no máximo, como um arqueólogo, né, que encontra lá fragmentos de fundações, ele tem vestígios, os quais ele completa, né, com a atividade operante da palavra. Então ele não lembra, ele produz. É a isso que Lacan, lá na sua terceira definição de inconsciente, chama de SM, né, que é o enxame de S1s. Esse é o inconsciente. Ele não é mais um discurso sem palavras, não é mais um discurso grande de outro, não é mais nenhuma daquelas definições clássicas que ele chegou a dar, mas é um enxame de coisas que se precipitam. Né? Então, feita essa introdução, né, e mencionada a minha alegria de encontrar aqui tanta gente querida, Miriam, Cecília, Leila, Débora, Ilga, que eu não vejo há tanto tempo, enfim, não tem nem como nomear todo mundo, mas que prazer ver vocês todos, tá certo? Então, como não poderia ser diferente, eu começo o meu trabalho com um poema, tá? Fazendo também a ressalva em relação ao texto, eu enviei o texto preliminar, tá? Mas falar sobre James Joyce é construir um texto inacabável, não dá pra gente finalizar um texto sobre Joyce, é como querer capturar o vento. Então, desde o momento que eu enviei até agora, o texto já é outro, já mudou, enfim, e aquele primeiro texto foi mais uma provocação, uma pergunta, uma grande pergunta, e agora eu trago algumas tentativas de resposta. Então o texto ele é outro, assim, é o mesmo ampliado, tá? Com outras coisas, tá? Então depois eu posso mandar essa segunda versão do texto com todo prazer para vocês. Então, começando aqui a apresentação, eu inicio com um poema do Borges, quando ele diz assim: um dia do homem já contém os dias do tempo, todos os dias do tempo, desde aquele inconcebível dia inicial em que um terrível Deus prefixou dias e agonias, até aquele outro em que voltará onipresente, o rio do tempo, terreno, aonde nasceu, a fonte eterna. Buscamos, continua Borges, ainda recordo, as palavras da lua, as palavras da morte, da manhã,
as palavras de todos os hábitos do homem. Ó mundo, que importa a nossa covardia se há na terra um só homem valente? Que importa a tristeza se houve no tempo alguém que se diz feliz? Esse era Joyce, né? Que importa a minha perdida geração, esse vago espelho, se os teus livros a justificam? Eu, Joyce, diz Borges, sou os outros. Eu sou todos aqueles que o teu obstinado rigor resgatou. Sou os que não conheces, mas os que salvas. Essa é a invocação do Borges a Joyce. Uma beleza, né? Pelos sinuosos declives da noite, lá onde as trevas se enodam em fronteira com a reluzente aurora, brota como centelha de nascimento e de renascimento a letra joyciana. Incorruptível e secreta, tal como a biblioteca restante do Jorge Luiz Borges, que cantou Joyce como redentor do nosso tempo, permanece a sua mensagem e o seu saber fazer, a que Lacan chamou de le symptôme, não um, senão o sintoma. Há 8 décadas atrás, Joyce lançou no mundo o seu escrito Enigma, que é o Finnegan's Wake, né, publicado há 82 anos, que deveria envergonhar os homens por 200 anos. 82 se passaram e nem perto estamos de sua decifração. Após todos esses anos, roendo os ossos da sua escrita Enigma, não seria exagero pensar que James Joyce ele é o nosso enigma pessoal. Para nós, analistas, ele é um pequeno pedaço de real, do qual podemos, com zelo e cuidado, extrair o essencial do que nos tange na clínica e no interminável de nossa formação. O mundo, e mais que ele, os sonhos, começo e fim da psicanálise, parecem caber com folga nesse mundo de letra construído por James Joyce. Para os antigos gregos, o mais cruel dos deuses, que era Apolo, né, ele presenteava os seus com a cornucópia, que era um vaso, né, na forma de chifre, de onde saíam assim, primícias, né, eram frutas, joias, música. A cornucópia era o símbolo da autossuficiência, né? Quem tinha uma cornucópia tinha tudo. Ali ele podia pegar comida, música para o seu divertimento. E Joyce, para a gente, é essa cornucópia. Parece que em Joyce está tudo. Ele é o enigma por excelência, talvez o único que tenha nos restado após um mundo excessivamente descrito, iluminado, desencantado. Em nosso mundo de certezas numéricas e científicas, Joyce paira intacto, indecifrável, imóvel, suspenso no ar como a casa no beco do Manuel Bandeira. Como já sabemos, né, como já foi dito tantas vezes, a obra de Joyce, que é vasta, que é enfim, profunda, não é quase que indecifrável. Aliás, ela é indecifrável até porque não há uma cifra, não há um segredo a ser revelado. Isso é uma coisa muito importante, porque todo mundo que se coloca a ler Joyce se assusta, né, com a quantidade de elementos que tem ali. Eu indiquei para uma orientanda minha há pouco tempo atrás. Ela disse assim: olha, eu não estou entendendo nada. Ela leu Ulisses, toda noite eu leio um capítulo, eu não estou entendendo nada, mas eu quero continuar lendo porque a coisa soa bem, porque a coisa soa bonito, né, ela dizia. E aí eu me lembro uma coisa que eu escutei do Labege, né, que é de uma conversa que o Joyce teve com Tennessee White, o poeta, né, que ele leu o capítulo das sereias lá do Ulisses. Ele disse assim: Joyce, eu gostei, mas me diga uma coisa, parte desse livro é música, né? Aí ele fez: não, você está errado, ele é todo música, ele é só música, ele é só som. Então esse estranhamento de ter alguma coisa que está além da letra, mas que é som, né, e que faz a pessoa continuar, mesmo sem estar entendendo nada, porque assim, é uma escrita totalmente fragmentada, é o primeiro impacto, é a primeira dificuldade para a gente enfrentar essa cordilheira, esse deserto que é a obra de Joyce. Só que isso faz com que essa obra ela se pareça muito com a obra de Lacan, porque assim como Lacan, Joyce ele não está preocupado em explicar nada. Joyce ele não tem a preocupação de ser entendido. Joyce ele não escreve, aliás, para ser entendido. Ele zomba da ousadia de fazer sentido. Não há nenhuma pretensão de sentido, nem na obra de Joyce e nem no seminário de Lacan, mas a apresentação permanente das loucuras do mundo. Lacan também é assim, né? Eu escutei uma vez de Júnior, que está aqui, né, me prestigiando. Júnior me disse uma coisa que eu achei linda, assim, guardei até hoje. Ele disse assim: ó, Lacan não é difícil, ele só não faz sentido, né? Joyce não é difícil, ele só não faz sentido, exato, né? Se a gente abdicar dessa pretensão do sentido, a gente entra nesse rio corrente, nesse river run, e a gente consegue navegar, e dessa viagem a gente traz coisas para a vida e para a clínica, né? Então, seguindo aqui na leitura,
né? Esse comentário foi para dizer que nessa obra vasta a gente tem dois pontos de gravidade, que é Ulisses e o Finnegan's Wake. Ulisses, já se sabe, né, já se diz tanto, assim, ele é um livro escrito a respeito de um dia. Para os menos familiarizados com a obra, Ulisses é tá aqui, né, ele é um calhamaço, um gigante aqui de mais de 1000 páginas, a depender da edição, e tudo isso que aqui está descreve um dia na vida do Leopold Bloom, que é o dia 16 de junho de 1903, se eu não me engano, que é o dia em que, o dia que na vida real, né, o Joyce ele teve a primeira relação sexual com Nora Barnacle, que foi sua companheira para o resto da vida. Na verdade, ele nem chegou a consumar essa relação, né, porque ela teve medo de ir até o final, e ele vai dizer nas cartas, né, que é esse volume aqui, ele vai dizer que para Nora, né, que ele se lembra desse dia, e que ela o masturbou até ele ter, né, o orgasmo com os olhos de uma santa. Isso é uma descrição muito interessante. Então todo esse livro aqui, ele é um livro a respeito de um dia na vida do seu personagem principal. O Finnegan's Wake, que é o que eu trago aqui, né, mais diretamente, ele é o livro da noite, mas não de uma noite, não da noite de uma pessoa, mas de todas as noites do mundo. Nesse livro a gente percebe referências históricas a tudo, assim, desde o mito de criação, lá de Adão e Eva, até o Donaldo, no prefácio que ele faz para a tradução que ele escreveu, ele descreve belamente assim, todas as quedas, a queda da Bastilha, a queda do Império Romano, a queda de Osíris, de Thor, a queda de Napoleão, que perde a guerra, né, no chão, né, de 4, né, tem aquele ditado antigo que dizia a posição que Napoleão perdeu a guerra. Então todas as grandes quedas da humanidade são retratadas e apresentadas como prenúncio de ascensão, né? Quedas e reascensões sucessivas são o movimento da vida, movem o mundo. E o Finnegan's Wake, ele é um livro assim que parece realmente um sonho. Ele tem algumas particularidades. Ele começa com uma palavra que é River Run, Past Even Adam, e segue, né? E essa palavra, River Run, ela não é o começo do livro. Ela é uma sentença que ela só vai fazer sentido após o 5º e último volume, quando a gente percebe que a última frase ela é interrompida e se conecta com essa primeira. Então ele é um livro mebiano, é um livro que poderia ser lido ininterruptamente por toda a eternidade. É um livro que ele se conecta a si próprio e ele é eterno. E a cada nova leitura a gente extrai outras coisas, enfim, é um livro realmente inesgotável. E a gente descobre que o começo do livro ele não é sequer o começo do livro, nem o começo da história. Então é como um sonho, não é, que a gente tem aqueles mecanismos de condensação em que a gente, mas no sonho era uma escola, mas também era minha casa, era fulana, mas também era cicrana. Então nos livros, esses personagens eles também estão colados, né, a partir de duas figuras epônimas, né, que é o HCE e a ALP, né, o Humphrey Chipden e Ricker, que é o masculino no livro, e a Ana Lívia Plurabel, né, a ALP, que é o feminino do livro. Então esses HCE e a ALP aparecem centenas de vezes em frases durante todo o livro. E nessas ocorrências, a gente tem ali, sem a materialidade de uma pessoa, o masculino e o feminino, e o personagem ali acontecendo como no sonho, né, onde tudo é bruma, onde tudo é impossível de ser enxergado com clareza. Então Ulisses é o livro do dia, não é? Um livro a respeito desse dia na vida do Bloom. E o Finnegan's Wake, ele é o complemento, ele é um livro escrito a respeito da noite, é um longo e escuro ocaso em que se sonha e onde, como em toda noite, não se vê ou não se entende as coisas com clareza, né? Indagado por Louis Gillet, Joyce ele vai dizer que o seu Work in Progress ele era o título preliminar do Finnegan's Wake. Ele, durante muito tempo, ele era Work in Progress, em uma época que os grandes romances eles eram publicados por capítulo, no formato de novela. A Sylvia Beach, no livro Shakespeare and Company, que fala sobre a livraria, né, que tem o nome do livro, ela tem um capítulo sobre Joyce. É a única descrição que eu vi na minha vida de Joyce, né? Nem no livro do Richard Ellman, que é a biografia oficial, né, eu vi uma descrição tão perfeita. Assim, ela descreve, parece que você está vendo Joyce. Ela descreve a maneira como ele respira, como ele se comporta, como coloca as mãos, a elegância com que ele escreve até um bilhete para fazer um pedido de uma refeição. E é nessa fase parisiense que ele vai lançando esses capítulos do Work in Progress. E quando o Gillet ele lê um pedaço desse Work in Progress e pergunta, né, sobre do que se trata, ele vai dizer ao Louis Gillet que esse Work in Progress, ou seja, o futuro Finnegan's Wake, ele é o ruído do mundo ouvido através da vida noturna, dos sonhos
e dos cabarés dublinenses. Vejam que coisa linda, né? Então, Finnegan's Wake é essa noite imensa, durante uma guerra, que era a guerra da colonização da Inglaterra sobre a Irlanda, né? Onde as palavras são os soldados do Joyce. E atravessar essa noite, escrever esse livro, é vencer a guerra. Ler o Finnegan's Wake é atravessar, é vencer a noite. É diante de suas letras nos sentirmos diante do nosso farto e oportuno material onírico. É uma noite a ser atravessada. E esse verbo, atravessar, é um verbo sagrado para a gente, né? O Freud ele tem aquele livro que a gente está sempre relendo, né? O recordar, repetir, elaborar. Só que o que se convencionou, não é? O Jaime Salomão chamou de elaborar, trata-se, na verdade, de um equívoco de tradução, não é? Em alemão é Durcharbeiten. Arbeit é trabalho, né? Então, Dur é através. O Durcharbeiten seria alguma coisa como esforço de travessia, ou ir além, trabalhar para ir além. Então, não seria recordar, repetir, elaborar. Seria recordar, repetir, atravessar. Não é? Elaborar talvez fosse o Trainer, não sei, enfim, alguma outra coisa. Mas o Durcharbeiten, ele é atravessar. É recordar, repetir e empenhar esse esforço de travessia. Então, nisso, nesse desígnio sagrado, né, que Freud já nos coloca, a gente percebe isso também nesse Finnegan's Wake. Tem um estudo de dois autores que eu li no livro do Amarante, uma citação indireta que é dela, né? Ela cita lá os irmãos Campos, tá? Se bem que depois até comprei o livro, é um livro interessante, né? Está aqui, ó, mas eu achei importante mencionar porque eu descobri por conta da Dice. Panorama de Finnegan's Wake. E ele vai dizer o seguinte, os irmãos Campos, né? Eles vão dizer assim: o Finnegan's Wake é um livro estranho, ele é um misto de fábula, de sinfonia e de pesadelo. Ele é um monstruoso enigma a acenar imperiosamente os abismos sombrios do sono. Sua mecânica assemelha-se à de um sonho que nos liberta das necessidades da lógica comum, possibilitando-lhe cumprir e percorrer sem contradição todos os períodos da história, todas as fases do desenvolvimento individual e de todas as raças, num movimento circular em que cada parte é ao mesmo tempo começo, meio e fim, sem lógica, sem hierarquia, sem aquela organização silogística lá da metafísica, do Aristóteles, premissa menor, premissa maior, sem aquela estrutura romanesca clássica, não é? sem aquela jornada do herói, do Campbell, sem nada das formas clássicas. O Finnegan's Wake é a única coisa nova, verdadeiramente nova, produzida na literatura, enfim, depois que esses formatos foram consagrados. Lá não tem aquela jornada do herói, não é? Do herói que enfrenta aquele período de placidez, é desafiado, recua, se prepara, enfrenta. Não tem essa jornada do herói, não tem aquela estrutura narrativa clássica, né? do Walter Benjamin, que ele coloca lá no narrador, da placidez, da perturbação da placidez, da solução do problema. Não tem, isso não existe no Finnegan's Wake. Finnegan's Wake é uma coisa diferente de tudo que já se escreveu, de tudo que já se leu. Inclusive até nesse livro, já, então é uma coisa que eu descobri depois, esse livro que é anterior à tradução do Donald Schuller, né, que ele traduziu o Finnegan's Wake como Finícius Revém, já eu comento um pouquinho sobre esse título, para quem, enfim, é menos familiarizado. Essa saída, essa solução de chamar Finnegan's Wake de Finícius Revém, ela é dos irmãos Campos. O Donald apenas aproveita, ele mantém, porque é de fato genial. Wake, em inglês, ele pode ser velório e também pode ser acordar, não é? No inglês falado na Irlanda. Então, Finnegan's Wake, você tem finis, né? do latim, de fim, né? Finis again, fim de novo. Finnegans, fin again, ou seja, é o fim de novo. Finnegan's Wake, ou seja, no velório do Finnegans, que o livro ele começa no velório, ele parte a partir de uma música que trata de um velório, já eu comento isso. Então você tem o ressuscitado morto, tá, durante a noite, e isso repetido interminavelmente. Então por isso que os irmãos Campos transformaram Finnegans em Finícius, quase Vinícius, né? Finícius, você tem fim e início, Finícius Revém. Revém porque retorna e Have por conta do sonho, né? Em algumas línguas latinas, como o francês, por exemplo. Então, assim, é uma tentativa de trazer para o leitor de língua portuguesa um pouco desse enigma, desse emaranhado de coisas que está lá no inglês, mas não traz tudo, né? Assim, enfim, o ideal realmente é tentar se meter nesses labirintos como se pode, né? Mesmo em inglês.
eu sugeri esse livro para uma pessoa, sugeri que tentasse ler inglês, mas eu não sei inglês. Olha, mas nem quem sabe inglês consegue ler o Finnegan's Wake. Eu lembro de uma amiga minha que ela contou que ela fez intercâmbio na Inglaterra, isso faz muito tempo, né? Fez intercâmbio na Inglaterra, passou lá 2 anos, aí voltando para casa, aí estava com medo de esquecer o inglês que aprendeu, né? Disse, meu Deus do céu, e se eu voltar para o Brasil, vou esquecer o inglês. Aí no aeroporto, comprou lá uma edição pocket do Ulisses, né? Sem saber nem o que era, assim, comprou para ter alguma coisa em inglês, vinda de lá, disse, eu vou lendo isso aqui, que é para manter esse inglês comigo. Aí no avião, eu não conseguia ler, disse, eita, já esqueci, já foi, né? Ela disse, eita, foi mais rápido do que eu imaginei, já não sei mais. Então, seguindo, né? Uma antiga canção irlandesa conta a saga de Tim Finnegan, que é uma figura, não é, presente no imaginário irlandês, que é um pedreiro bêbado que decide, né, consertar um telhado cheio de álcool, né, cheio da manguaça, e ele cai de uma escada e morre com o crânio rachado, apenas para ressuscitar quando em seu velório, acidentalmente, durante o brinde, lhe caem sobre o corpo algumas gotas de uísque com o qual brindavam o defunto. Lá na Irlanda se fazia, né, como aqui no sertão de Pernambuco, onde os velórios eles são verdadeiras festas de celebrações de bebida, né? E aí o uísque, em gaélico, não sei se eu vou conseguir pronunciar, mas Jô tá aqui, pode me corrigir depois, acho que é o Ir-Barra, né? Que seria água da vida, ou água benta, ou água da vida. E o O'Brien, quando ele derrama sem querer algumas gotas de uísque, né, no defunto, eles estão lá brindando, aí o copo balança, cai gota em cima do defunto, e o defunto acorda, ressuscita, para beber com o pessoal. Se eu vou ser enterrado tendo uísque aqui, eu vou levantar e vou beber. E ele levanta para beber com o pessoal e ressuscita, né? Então o Donald Schuller, no prefácio que ele escreve, né, do livro que ele traduz, ele escreve assim, isso é o Donald, né? Ele diz assim, a queda do pedreiro entra no rol de outras quedas, a de Lúcifer, a de Adão, a de Roma, a do ovo Humpty Dumpty, a de Parnell, né, que era uma figura importantíssima, né, para o Joyce, a do rei Mark, a de Tristão, a queda de Noé embriagado, a queda da maçã de Newton, a queda da chuva, a queda diária de todos os homens. Quedas e restaurações movem o universo. Finnegan's Wake é um livro de quedas, de infinitas quedas, 1001 quedas em uma noite ou em 1001 noites, 1001 quedas e reascensões. No livro, né, logo na primeira página, a gente tem assim, uma referência a essa cantiga, né, do Finnegan's Wake, que é uma música. Eu até tenho aqui, eu posso mandar para quem tiver interesse, eu consegui. Aliás, consegui não, Jack conseguiu para mim, né, ele me emprestou um CD dos Clancy Brothers. Eu tô até para devolver, viu, Jack? Assim, acho que deve ter uns 10 anos que eu tô com esse CD, mas está aqui para ele devolver. Eu gravei a faixa, né, dos Clancy Brothers tocando o Finnegan's Wake e já transformei em arquivo, posso mandar para a canção, né, para quem desejar. E aí no livro, na primeira página, no primeiro capítulo, ele começa, né, River Run, past Even Adam, from Swerve of Shore to Band of Bay. Aí segue, e logo em seguida, né, quando ele fala lá do Hofkessel, que é a primeira referência ao HCE que eu falei, né, o Hofkessel Environments, HCE, ele fala da queda. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês poderem ver isso aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Deixa eu ver onde é que compartilha aqui, ó. Compartilhar a tela. Não consigo não. Mas eu posso descrever para vocês. Ele tem assim, the fall, né, que é a queda. E em seguida, uma palavra impronunciável com 100 caracteres, com 100 letras, tá? Alguma coisa como bababadagal, assim, é algo realmente impronunciável. São 100 letras concatenadas, tá certo? E que costumeiramente se diz no livro de crítica literária que é a maior palavra em língua inglesa em um romance. Mas quem diz isso não leu o Finnegan's Wake todo, porque não descobriu que lá no último volume tem uma palavra de 101 letras. Tá? E essa palavra de 100 letras, que está nessa primeira página, vejam que coisa curiosa. Quando ele fala assim, the fall, né, que são todas as quedas, a queda de Adão, de Lúcifer e tal, então soa um trovão. No livro, né, no filme que foi adaptado para o Finnegan's Wake, na hora que o pedreiro cai, aí aparece assim um raio, assim, vários trovões. Por quê? Por que é que no filme aparecem esses trovões?
Porque essa palavra de 100 letras, ela é formada por justaposição de vários idiomas, tá certo? Da palavra trovão, em vários idiomas, tá certo? E essa concatenação, ela aparece 10 vezes. Veja se Joyce tinha juízo, não era um doido mesmo, né? Não tinha como ter juízo, não, uma pessoa dessa. Ele fez 100 letras, concatenando várias versões da palavra trovão, e isso aparece 10 vezes durante o livro, totalizando 65 idiomas e dialetos usados para compor essas justaposições, sem repetir nenhuma. E na última ele consegue fazer 101. Aí alguém vai dizer assim: eita, então Joyce não era tão bom assim, né? Ele não conseguiu fazer 10 de 100. Mas ele não queria, ele queria fazer 9 de 100 e uma de 101, porque totalizada dá 1001, numa claríssima referência às 1001 noites. Né? Iracema está falando, Iracema? Iracema quer falar? Fale! Oxente. Não, tá certo. Então veja, quando eu descobri isso, eu me arrepiei, assim, porque isso é maravilhoso, isso é genial. Há outras 1000 referências no livro, há tudo que de grande já se escreveu, mas essa foi muito interessante, né? Porque são 1001 letras para descrever a noite e o trovão, numa referência clara a Scheherazade. Mas tem outras referências, vamos seguindo, né? Então, Lacan percebe a quebradeira de crânio que esse romance rio, porque a primeira palavra é Riverrun, né? E assim, só essa palavrinha, gente. Tem um livro do. Deixa eu ver se ele está aqui. É do Arthur Nestrovsky, eu não coloquei aqui não, mas assim, o nome é Riverrun. Existe um estudo assim, longuíssimo só sobre essa palavra. Nesse livro tem um artigo inteiro sobre He-War, duas palavras, He-War. É impressionante a quantidade de coisas que tem dentro dessas duas palavras, He-War. A quantidade de. Ele guerreia, alguma coisa assim. A quantidade de coisas, de referência que tem nessas duas palavras. Então é uma coisa realmente intraduzível. Riverrun não tinha como traduzir. Os irmãos, o Donaldo, ele traduziu por Rola Rioana, porque Riverrun tem Rola Rio, e o An é uma referência a Ana Lívia, aí ele botou Ana. Porque não tem como traduzir tudo, né? Puxar tudo e manter ainda aquela cadência, né? Melodiosa. Se faz o que se pode, né? Então é uma quebradeira de cabeça. Se o Donaldo assim, não fosse tão obstinado, a gente não teria esse monumento, né, que é essa tradução do Finnegan. Perguntaram uma vez aos irmãos Campos se eles não iam traduzir, porque nesse livro aqui eles traduzem fragmentos, né? Se eles não iam traduzir o livro todo, eles disseram, não, eu preciso passar o resto da vida e o resto da morte traduzindo, porque era muita coisa. Aí o Donaldo sozinho traduziu tudo, sem morrer, né? Traduziu e terminou, mostrando que não precisava nem da vida nem da morte, né? Lacan percebe a quebradeira de crânio que esse romance rio causou nos especialistas, né? Eu falei 200, mas na verdade foram 300, né? 300 anos, profetizou Joyce, ficariam os acadêmicos a roer esse osso, não porque o épico seria ao final desvendado ao cabo desse tempo, ao contrário, 300 anos seria o tempo necessário para essa obra engolir aqueles que tentam decifrar. Não é que daqui a 300 anos eles vão conseguir, mas daqui a 300 anos vão desistir, porque vão ser engolidos. O discurso do universitário vai ser desgastado e humilhado pelas colisões sem fim dessa obra, né? O Cadu gosta das metáforas de colisão, né, Cadu? Então as colisões que tem aí nessa obra. Uma obra oceânica, não é? Que é absolutamente intraduzível. Eu trouxe aqui também o mapa, não é? que o Joyce ele criou um mapa, desenhou, né? no seu notebook, né? No seu Moleskine, uma estrutura básica do que era o Finnegan's Wake. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela, mas na versão final do trabalho eu vou colocar, tá? Na versão final do texto eu vou colocar para quem tiver interesse. Ele é um formato de um labirinto, realmente. Você tem um centro que estão as iniciais dele, JJ, né? O James Joyce. Aí você tem assim vários círculos concêntricos, atalhos, né? que são as referências, o Phoenix Park, o acordar do defunto, a revelação, as palavras, né? Thunder Words, que ele diz assim, é um desses atalhos, né? Para se chegar no centro, que são as Thunder Words, né? Que são essas 10 Thunder Words de 100, 100, 100, 100, no final 101 caracteres. E ele define assim como é que ele entende assim que isso poderia ser entendido. Tem as colunas de sustentação, que são HCE e ALP. É uma beleza isso daqui. Vou mandar para vocês, tá certo? Quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty, num tom de deboche,
ela significa apenas aquilo que eu quero que ela signifique, nem mais e nem menos, disse o Lewis Carroll. Ampty-dumptyando, Joyce degola a morte com as palavras que deixam de querer, perdem sua vontade própria, abdicam de sua vocação ao sentido e se tornam música, som de rio correndo em nossa alma embevecida. Com esponja onírica, enxuga-lhes o ridículo de uma palavra querer dizer uma só coisa a todas as pessoas, que absurdo, né? E criam romances avessas, com palavras que dizem muitas coisas a uma pessoa só. Então não é uma palavra que diz a mesma coisa para muitas pessoas. É uma palavra que diz muitas coisas para uma pessoa e infinitas coisas para muitas pessoas. Aqui, o imaginário do sentido único, universal, cede em prol do nonsense. Não há universais na letra joyciana. Toda leitura é a uma leitura, como La Femme, né? A uma mulher, sem universais. No singular de cada ouvido. Joyce, como ele escreveu em algum lugar, identifica-se com o individual. Ele é aquele que privilegia ter chegado ao ponto extremo de encarnar nele o sintoma, através do qual ele escapa de toda a morte possível. Isso é o que Lacan diz no 23, página 163. Os nossos analisantes também seguem encontrando significante dentro de significante. Também eles têm, ao final, que se descosturar a colcha de imaginário que se lhe aperta o pescoço, que se lhe recobria o real, né? Conforme lá o esquema L. E com esses pedacinhos, costurar tudo de novo, em nova forma, em nova ordem, dessa vez na forma de uma corda, mas de salvação. Quebrando e recosturando palavra por palavra, também eles transformam em fluxo o que era estagnação. O tropeço da repetição se desfaz, corre o rio e levanta-se o morto, para ressuscitar em seguida. Isso é uma palavra que está lá na tradução do Donaldo, né? Ele fala comemorrer, né, ao invés de comemorar, e ressuscitar. É uma beleza esse livro, né? Cair e levantais o percurso de toda análise, desde o analisante caído de amor, que demanda amor para o seu analista, né? Aquele analisante no início da análise apaixonado pelo seu analista, demanda mais ainda, encore, até que seja ressuscitado por uma recostura. Ruído, noite, sonhos, Finnegans, romance, romanson, romansonho. Romansonho, um romance, música, som, sonho, costurado com as mesmas linhas com que tecemos a nossa própria produção onírica. Joyce faz na vigília, escrevendo aquilo que a gente só consegue produzir no sono. Finnegans Wake, me pergunto, né? Seria um livro para a gente ler dormindo? Lacan nos ensina a ler Joyce, né? Leiam as páginas de Finnegans Wake, isso é Lacan dizendo, né? Sem procurar entender, sem procurar compreender. Isso se lê, se isso se lê. E se isso está lá, se isso, o isso, né, se lê, é porque sentimos presente o gozo daquele que escreveu isso. Nunca se havia feito literatura assim, disse Lacan. Ele nos apresenta isso, né, com o peso de algo dessa natureza que possui no equívoco seu maior quilate. Joyce joga letra, com liter, lixo, que é aquela ideia básica de Lacan lá em Littura Terre, né, misturar letra com lixo, Littura Terre. Liter, lixo, acho que liter, não sei a pronúncia, mas é lixo. A letra é um dejeto que se deixa cair, é litura, rasura, esboço. Seu essencial pulula não da casca da palavra, mas das entrelinhas, como na fala dos analisantes. Literatura aparece dentro do que carece de ser quebrado, do suporte material da letra, para que apareça o significante litura terre, de Joyce ecoou joy, o gozo, jouissance. Ler Joyce é, na verdade, diz Lacan, uma gozação. Veja que beleza, né? Tá aí o sintoma. Joyce goza dos dois senhores da Irlanda. Esse é um outro ponto de semelhança, né, lá com a Sherazade. Ele goza do Império Britânico e a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, né? Ambos santa aspas, né? Ambos se comportando com a mesma natureza de flagelo. Uma coisa deu errada aqui, só um instantinho. Pronto. O círculo e a cruz, isso é novamente Lacan, né? Como aquilo a que Joyce substancialmente se vincula, né? Que é o império, a fronteira, o círculo, e a cruz, que é a referência à submissão à igreja. Inclusive, esse mapa do Finnegans Wake, ele tem assim, uma estrutura circular e uma estrutura de cruz. São símbolos que Joyce está constantemente se valendo, né? O círculo e a cruz.
Isso se constata no que faz de Joyce ele mesmo o sintoma. Joyce goza dos seus senhores, também nossos analisantes, ao final do seu percurso, que não aprenderam a rir, né, das determinações de seus senhores. Também nós, sulcados pelo rio de letra, folheada a folha de um livro, como disse o João Cabral, não sentimos também o podre ser varrido a zero. Isso é um poema do João Cabral, quando ele disse que quando a gente lê poesia, a poesia ela varre o podre a zero, né? Ela limpa tudo na alma. E assim, novamente, né? Eu sei que muita gente aqui já estuda, o Finnegan está mais tempo. Oi? Mas não é até meio-dia o encontro, Ana? Poxa, são 11h10, então tem 20 minutos, né? Tem 20 minutos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Cadê onde é que eu tava aqui? Perdi aqui, mas eu me acho. Sim, pronto. Quando o Joyce ele produz o Finnegan's Wake, né? Eu estava me desculpando assim, porque eu sei que muita gente aqui estudou Finnegan há muito mais tempo do que eu, entende mais. É até uma ousadia eu falar aqui de James Joyce diante de Cadu, diante de Labege. Mas enfim, estou apresentando aqui o que eu aprendi, o que li. Mas assim, a gente já sabe, né, que quando ele produz o Finnegan's Wake, ele faz isso como afronta aos seus colonizadores ingleses. Porque a colonização ela apagou os traços fundamentais dessa cultura que formou o Joyce. Ele se impôs ao autoexílio, foi para Paris, depois morre lá em Zurique, na Suíça, porque ele não conseguia mais se reconhecer na Irlanda. O gaélico, que era o seu idioma, o idioma natural, ele foi substituído pelo inglês, né, que é o idioma do colonizador. E ele se ressentia com isso. E aí fazer o Finnegan's Wake, quebrar... É um livro que supostamente é em inglês, mas não é. Ele tem 65 idiomas, que até agora já se achou, possivelmente mais. Então ele tem uma estrutura que se assemelha ao inglês, mas ele não é inglês. Ele é tudo que se pode imaginar de idioma e dialeto que há por aí. Tem trecho em hebraico, latim, tem tudo. Então fazer isso é uma maneira de produzir essa revanche e destruir o idioma do colonizador. Veja que coisa interessante, né? Ele pega esse inglês, quebra, fatia em pedaços, e diz assim, esse é o inglês que eu tenho que falar, tá aqui, ó, não vale nada. Destrói todinho, refaz uma outra língua que ele produz e reconstitui nisso, eterniza o gaélico. Tá a gente aqui hoje, 2021, né? 2021, falando do gaélico, do Ir-Barra, lá da fábula. Por quê? Porque existiu o Finnegan's Wake. Então aquilo que o colonizador tentou destruir, ele eternizou com o seu Finnegan's Wake. Vejam que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Deixa eu dar aqui um saltozinho, tá certo? Para chegar já onde eu quero aqui, tá? Então, chegando aqui nas Mil e Uma Noites. O livro das Mil e Uma Noites, ele é um livro que ele também ocupa um lugar muito especial. É um livro muito curioso, porque ele é um livro sem autor. Ele não tem autor. As Mil e Uma Noites é uma espécie de selo que amarra um conjunto de narrativas individuais de vários autores, de que não se tem registro nem de quem é o autor e nem de quem é o copista que perpetuou aquele escrito. Porque existem as versões modificadas, alteradas. Então, assim, por livro das Mil e Uma Noites, a gente tem como se fosse, por exemplo, hinos homéricos, que supostamente se atribuiu a Homero. Tem o tradutor, o Mamed Arrucha, ele diz, né, das Mil e Uma Noites, ele diz que livro das Mil e Uma Noites é para a cultura árabe como Homero é para a cultura helênica. É um nome que amarra um conjunto de textos supostamente que possuem o mesmo espírito, mas cujo autor se desconfia até da existência única. Há muitos Homeros, né, se diz. E o livro ele foi escrito no decorrer da história. E é muito curioso que o essencial do livro das Mil e Uma Noites, isso, eu descobri isso, assim, achei uma joia, achei formidável. Ele foi escrito no século XIII. Depois, vou fazer o seguinte, deixa eu ir lendo aqui para não perder, porque eu já estou adiantando o que vai ser talvez o último parágrafo. Deixa eu ir lendo aqui, ó. O livro das Mil e Uma Noites ocupa um lugar não menos especial em nosso panorama literário universal. Trata-se de um outro livro mistério, um livro sem autor. As Mil e Uma Noites não são propriamente um título, mas um selo que amarra escritos dispersos. É o Homero árabe. Homero, o maior dos poetas, nascido na Jônia, 10 séculos antes de Cristo, supostamente, né? Nascido nessa época, é considerado o autor essencial da produção poética e mítica, principalmente Ilíada e Odisseia, né? A narração da Guerra de Troia e o retorno de Ulisses para Ítaca.
Jorge Luiz Borges dirá que As Mil e Uma Noites nunca morreram, continuam crescendo e sendo reencenadas, recriando-se, e o infinito tempo do livro continua seu caminho. Para ele, este é o título mais belo de toda a vasta literatura. Talvez Borges não tenha notado, mas o livro das Mil e Uma Noites acontece todos os dias em nossos divãs. Nossos analisantes se descobrem Scheherazades a contar histórias sem fim, e nós, analistas, somos transformados em um rei Shahriar, que pede sempre que a nossa Scheherazade volte mais uma noite e que nos conte mais uma história. Para os menos familiarizados com As Mil e Uma Noites, rei Shahriar descobre que sua amada esposa o traiu com um escravo e entra numa profunda crise que o faz rodar pelo mundo árabe à procura de respostas. O rei Shahriar quer saber se há alguém mais infeliz do que ele e se há alguma maneira, vejam só que pretensão, de conter o desejo feminino. Ele esperava obter um não e um sim. Ninguém é mais infeliz do que ele e sim, há um jeito de conter as mulheres. Mas ele obtém um sim e um não. Sim, tem muito mais gente mais infeliz do que ele. E não há como conter o gozo feminino. Decide então, por uma medida drástica, casar-se com uma mulher a cada noite e depois de desposá-la na manhã seguinte, imagina que não haverá tempo de ser traído se ele matar essa mulher. E a chacina ela se perpassa aí pelo mundo árabe, e a Scheherazade, filha de um vizir poderoso, se oferece como esposa e como heroína, pois possui um plano para encerrar a matança. Ela imagina contar uma nova história todas as noites ao rei Shahriar, a fim de projetar o seu desejo, sempre no mais além da palavra, na curiosidade de como aquela história se encerrará. Assim, história por história, noite por noite, faz com que o espanto do rei Shahriar dê lugar à curiosidade, e esta, em sequência, dê lugar ao amor. Seu conjunto trata-se de uma obra fantástica, um repertório de histórias inigualável. É lá, nesse sagrado livro, onde moram as consagradas aventuras de Aladim, Ali Babá, Simba, o Marujo, histórias que para Jorge Luiz Borges se constituem numa espécie de memória prévia da humanidade. Michel Foucault, dirá que esse livro é o avesso escarniçado do assassinato, é o esforço noite após noite para manter longe a morte por meio da palavra. Aonde esses dois livros se encontram, Finnegan's Wake e As Mil e Uma Noites? Em muitos pontos. Ambos são livros sobre a noite, citando o poema de Manuel Bandeira, que não dessa noite, mas de uma outra noite maior. Ambos os livros são remédios contra a morte, porque nasceram como resposta à destruição. A maior parte do livro foi escrito no século XIII, após a destruição de Bagdá pelos mongóis. Se Finnegan's Wake foi escrito após a ocupação de Dublin pelos ingleses e da destruição de suas tradições, das cantigas de Niná e do gaélico, ambos os livros são uma reação de esperança, uma tentativa de eternização de histórias que devem permanecer. Nas Mil e Uma Noites, todas as grandes histórias são sempre narradas de um subalterno. A única exceção, gente, é a de Simba, o Marujo, porque é ele que conta para os seus marujos. Mas nas outras histórias, quando Scheherazade ela narra, é sempre a perspectiva, o ponto de vista de quem perdeu. Tem uma das histórias que uma rainha ela escraviza uma pessoa, e diz assim: conte-me uma história para que eu não te mate. Então todas as histórias das Mil e Uma Noites são as histórias daquele que foi colonizado, que foi colocado nessa posição inferior, e usando a palavra para comprar sua vida, usando a palavra para não morrer. Tanto Scheherazade quanto os personagens que ela narra, são essa história da colônia contra o invasor. É um gesto recorrente na história. Scheherazade é assim um protótipo dos analisantes, visto que ela, antes de todos nós, nos ensina que a palavra é uma alternativa à morte. Fala-se sempre para não morrer, desde a criança que fala para não ser abocanhada pelo desejo do grande outro, até os nossos analisantes que tecem suas coroas de poemas, sem rima muitas vezes, para fazer frente à sua morte pessoal. Fala-se sempre para não morrer. 1001 noites aqui são 1001 ressurreições que se sucedem a 1001 quedas. Está aí o Scheherazade Joyce. Mas a outra tem as referências das 100 letras que eu já falei, vou pular essa daqui para finalizar o trabalho. E eu finalizo aqui para vocês. Cadê? Aqui. Finnegan's Wake trata da ressurreição das muitas quedas da humanidade, assim como o livro das Mil e Uma Noites. Ele é um cântico de eternidade e de vida. Finnegan's Wake e As Mil e Uma Noites são dois livros, mas são um só desígnio. Apontar as palavras e um caminho de vida dentro de todas as noites que precisamos e precisaremos enfrentar na longa e tortuosa marcha de nossa humanidade sobre essa terra. Scheherazade Joyce nos ensina a sonhar, nos ensina a gargalhar, que nós aqui presentes sonhemos e riamos
durante essa longa, longuíssima e escura noite que nos tange atravessar. Eu comecei com um poema de Borges e finalizo com um poema que eu escrevi ontem à noite para o dia de hoje e mando para vocês. Era uma vez, uma noite lânguida, congelado o tempo se dissolveu em leves grãos de neve, conduzidos ao vazio pelo sopra-esmo de nosso hálito. Ao vento ventó em nossas canções, entocaemos Joyce, Scheherazade, Aljamar, Aljamor, alhures e algures. A responderemos em coro, nós rios, também rio correremos. Volta ao mundo de nós adentro, de nós ao rio. Palavra amor, palavra ao mar, palavra ao humor. Que ferventes desejos de letra, Ana Lívia, Plurabella, Isolda, de Adublin, de Adorim, nos enlace em todas as noites até o fim. De arredores e de rocha. Sabores de amores, doçuras, penhores. Muito obrigado, senhoras e senhores. É isso, gente.